Pois bem, vamos falar então agora sobre questões da diretriz. Essa aula é para ser um complemento da aula de escopo e as questões de diretriz elas fazem parte dentro do escopo de documento. Importante sobre as questões, elas devem ser específicas, devem possuir desfechos relevantes, devem ser factíveis, viáveis e relevantes, tanto para a implementação, quanto para seu desenvolvimento e quanto para o impacto na área clínica. Elas devem estar alinhadas com o demandante. Então, basicamente, eu vou estar respondendo dúvidas onde o demandante alinha a necessidade que haja padronização na prática e elas devem ser, principalmente, nesse ponto, relevantes para a prática clínica. Deve existir uma dúvida. Se todo mundo já usa tal medicamento da forma que deve ser usado, se há consenso, se não há dúvida sobre o seu processo, não vale a pena, digamos, gastar um processo maior e mais robusto para responder uma questão onde todo mundo já está fazendo o que há uma determinada certeza. Mas se é uma área onde há muitas controvérsias e nessa área há bastante variabilidade na prática e subuso das condutas que deveriam ser realizadas, aí sim há um espaço para realizar questões relevantes e recomendações úteis dentro de um documento. Pois bem, então, como a gente falou, essas questões fazem parte do escopo do documento e a resposta à questão vai ser uma recomendação. E para cada questão pode ter uma ou mais recomendações. Aqui a gente tem exemplo de uma questão da Diretriz de Insuficiência Cardíaca do Ministério da Saúde, onde a pergunta ela foi formulada a priori. Então, dentro de uma reunião de escopo, devemos recomendar dieta com restrição de sódio para os pacientes com insuficiência cardíaca. Essa questão ela direcionou o resumo de evidências, onde foi feita a busca e síntese de evidências para responder essa questão. Em uma reunião de recomendações posterior, foi apresentada essas evidências e junto com o painel de recomendações foi dada a recomendação para essa questão e foram tecidas considerações e por fim foram tecidas algumas considerações que são justificativas e considerações sobre o uso dessa recomendação na prática clínica. Em relação à formulação de questões, é importante a gente ter entendimento de como é que isso funciona desde o nível clínico, como é que o clínico, o consumidor da diretriz vai estar pensando, a como a gente operacionaliza isso para a síntese de evidência. Então, todas as questões elas partem a partir de uma dúvida clínica. Como eu devo tratar pacientes com insuficiência cardíaca? A partir dessa pergunta, que ela não é factível de ser respondida, a gente tenta fatiar elas em populações, comparadores, intervenções, ainda sem pensar nos desfechos que eu vou estar considerando, de uma forma a se constituir numa questão da diretriz. Então, nesse caso, devo usar sacubitril valsartana, que seria a nossa intervenção, em vez de IECA, que seria o nosso comparador, em pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional 2 e 3. Observem que, nesse caso, eu não estou falando dos desfechos. E qual que é a minha resposta para essa questão se eu devo recomendar o uso de sacubitril valsartana ou então devo estar prescrevendo IECA para esses pacientes. Então é importante colocar que uma questão da diretriz é uma ação, ele não é uma informação. Às vezes a gente vê em algumas diretrizes, tal medicamento ele está associado com redução de hospitalização, com melhores sintomas, mas o que é que de fato o profissional precisa saber é se ele deve usar ou não aquela intervenção e quais as considerações que podem fazer, por vezes, a seguir um caminho ou outro, quando não há uma certeza definida sobre o curso a ser seguido. E, em relação a isso, onde é que entram os nossos desfechos? Bem, eu posso ter um medicamento que aumenta a hospitalização, mas, por outro lado, ele diminui sintomas e melhora a qualidade de vida. Por outro lado, ele pode ter custos elevados. E assim por diante, eu posso ter diversos fatores que podem ser dar ou não a medicação. Então, por vezes o medicamento ele pode ser efetivo para diminuir a mortalidade de tal população, mas se ele é muito caro, se esse medicamento ele possui uma gama de efeitos adversos, pode ser considerado não ser utilizado numa diretriz devido a todo esse balanço de questões subjacentes. Uma vez que eu tenho essa minha questão definida, aí sim eu preciso procurar os meus desfechos. E esses desfechos vão focar o quê? As nossas questões pico que vão estar guiando o nosso processo de busca, seleção e síntese de evidências. Então, é importante, dentro da formulação de questões,
a gente selecionar desfechos que vão guiar nossa síntese de evidência. Dentro disso, eu não consigo, por vezes, avaliar todos os desfechos que eles são disponíveis para aquelas comparações, muitas vezes porque às vezes vai ser um mar de informações necessário, aumentará muita carga de trabalho e pode até confundir o foco na hora de estar definindo quais é que são as recomendações frente àquela questão. Então, quanto mais questões a gente tem, mais desfechos, a gente tem, mais difícil será de fazer o balanço entre eles. Então, a gente tenta focar naqueles que são mais importantes para o paciente. A gente prefere desfechos que levam à alteração de status funcional, qualidade de vida, em vez de desfechos que são puramente laboratoriais. Então, melhora sintomática é muito mais importante do que um desfecho substituto, como, por exemplo, níveis de colesterol. Esses desfechos eles vão possuir diferentes pesos para a tomada de decisão, e isso é importante o grupo estar acordando a priori de uma forma de melhor apresentar a informação depois. Então, por vezes, eu vou ter impacto em diferentes desfechos como mortalidade, infarto, hospitalização. É importante eu tentar ranquear quais é que eles são mais importantes para a minha tomada de decisão na hora de discussão. Se esse processo for feito a priori, isso é muito melhor porque evita vieses temáticos da gente estar selecionando a posteriori aqueles desfechos e dando maior importância para aqueles que de alguma forma mostraram significância. Em relação ao número de desfechos, são dados empíricos, mas geralmente a gente tenta limitar até 7 desfechos diferentes. Então, se a gente tem um número muito grande de desfechos, a gente tenta selecionar aqueles que são principais, e isso otimiza desde recursos para revisão sistemática, menos dados a serem extraídos, menos análises a serem avaliadas, né? Até o tempo no final que vai favorecer para essa finalização. O que é que a gente recomenda nesse processo? É sempre possível envolver pacientes ou representantes de pacientes para dizer o que é mais importante na percepção clínica funcional desses pacientes, e por vezes o que é importante para o paciente é diferente do que o médico vê importância. Muitas vezes, como profissional da saúde, a gente presta muita atenção em alguns desfechos intermediários laboratoriais, enquanto que atividades do dia a dia, que é o mais importante por vezes para os nossos pacientes, passa despercebido. Então, ter essa visão pode ser importante na hora de guiar quais é que são os nossos desfechos. E também, um outro ponto que é recomendado é fazer a priorização de desfechos nas reuniões de escopo. Então, de certa forma, a gente vai estar selecionando e sinalizando quais são os desfechos mais importantes. Aqui a gente tem uma matriz que é recomendada pelo Grade sobre como vou estar ranqueando esses eventos. Ele tenta dividir em aqueles que têm pouca importância, é importante, mas não é crítico, e aqueles que são críticos para a tomada de decisão. E eu tento, de certa forma, atribuir pesos para esses desfechos baseado em uma escala, como nesse caso, de 1 a 9. Então, para a nossa questão de desfechos em insuficiência cardíaca, na questão que a gente construiu antes de sacubitril/valsartana versus inibidor da ECA, a gente pode considerar a mortalidade como algo crítico para tomada de decisão, assim como hospitalização e assim como capacidade funcional do paciente. Há outros fatores que podem ser importantes, mas não são críticos, como a dispneia, e podem ter outros desfechos que vão estar presentes em vários estudos, como tosse ou dosagem de peptídeo natriurético atrial, então o BNP, e pode ser considerado, olha, isso tem pouca repercussão clínica para o paciente, a gente vai desconsiderar isso da revisão sistemática para focar naqueles que são mais importantes. Então, seria uma decisão lógica nesse caso, ficar focado nesses 4 aqui apresentados. A parte de seleção de desfecho, isso pode ser feito um painel Delphi, ou pode ser feito algum modo de votação desses desfechos para tentar atribuir algum ranking. E por final a gente pode chegar a quais é que são os nossos desfechos da nossa questão pico. Então, para a questão definida como se devo usar sacubitril/valsartana em vez de ECA, eu vou estar definindo a minha pico, que vai ser pacientes
com insuficiência cardíaca NIRA 2 e 3, a intervenção proposta com biquilvosartana, o meu comparador INDOR da ECA e os meus desfechos foram aqueles definidos pelo painel como mortalidade, hospitalização, capacidade funcional e dispneia. Importante a gente lembrar que o quanto mais questões a gente estiver selecionando e maior número de desfechos, maior será o trabalho no final das contas, maior recursos, principalmente humanos, serão necessários e maior tempo a gente vai ter que utilizar até a próxima reunião de painel. O que é o ideal sobre o período de desenvolvimento dessas questões? Bem, isso varia de acordo com as necessidades do demandante, mas em geral, para documentos vinculados ao Ministério da Saúde, a gente tenta evitar que passem de 4 a 6 meses. Então, é um prazo mais ou menos enxuto e a gente deve, nesses casos, evitar um número muito grande de questões ou um número maior de questões que o time consiga dar conta do trabalho até o final. Se tenho muitas questões, o que é que eu posso fazer? Bem, pode priorizar essas questões, então, da mesma forma como a gente fez um ranqueamento de desfecho, a gente pode fazer uma votação e um ranqueamento para ver quais é que são as questões mais relevantes. Se aquelas que não foram selecionadas podem ficar para uma segunda atualização do documento ou ficar mais adiante. Então, em vez da gente finalizar um documento, digamos, com 10 questões, a gente pode finalizar o documento com as 5 mais relevantes e, no segundo momento, finalizar com mais 5 questões. É importante também, talvez, ver quais que são os métodos que a gente pretende utilizar e se há alguma potencial metodologia que possa nos reduzir a carga de trabalho, como adaptação de diretrizes ou atualização de revisões temáticas existentes. Logicamente que a gente vai ter que ter cuidado para não ter uma perda muito grande de qualidade dentro do nosso processo de síntese de evidência. Eu posso tentar aumentar a capacidade de trabalho, seja pela contratação de pesquisadores ou fazendo um trabalho colaborativo junto com outros centros, com outros NATs. Nesse caso, o que é que eu alerto para ter um certo cuidado? Não contem com pessoas que não têm experiência nenhuma, principalmente, pelo menos em revisão sistemática, imaginando que durante esse processo vocês vão ser capazes de treinar elas e elas poderão trabalhar especificamente nesse projeto. A curva de aprendizado, por vezes, é longa e, às vezes, o envolvimento em uma diretriz vai estar preparando essas pessoas para trabalhar na próxima. Então, não não subestimem o tempo necessário para a capacitação de uma pessoa para trabalhar nessas atividades. Outro ponto importante, caso eu encontre um número muito grande de questões que são necessárias apresentar essas respostas em conjunto, é repactuar os prazos de forma que eu consiga fazer essa entrega com a qualidade, método e escopo que foi acordado inicialmente. Por fim, um ponto importante que vale a pena mencionar é, mais uma vez, a necessidade do foco nas questões da diretriz. Uma diretriz ela não precisa responder a todas as questões. Vocês podem estar priorizando questões, aquelas que se referem a maiores dúvidas clínicas, têm um maior potencial de mudar a prática, pode ter um maior impacto em custos para o sistema. Não é um número mágico para uma diretriz, mas em geral pode-se considerar algo em torno de entre 5 a 20 recomendações para uma diretriz e por vezes eu posso ter uma diretriz com apenas uma questão, uma recomendação, se ela for crítica para aquele cenário. Por exemplo, se eu estou num contexto de uma doença rara, onde existe só uma medicação e minha diretriz ela objetiva principalmente regular o uso dessa medicação, eu posso pensar em fazer uma diretriz muito focada naquela recomendação em si e ter esse trabalho de forma eficiente, sendo terminado com poucos recursos em um curto período de tempo. Uma parte importante, quando eu tenho muitas questões, é utilizar o ranqueamento delas como uma forma de selecionar quais são as mais importantes. Quando a gente vai, principalmente com um grupo de especialistas, a tendência é achar realmente que várias das questões elas têm uma importância alta e há uma resistência muito grande em retirar essas questões. Então é importante ter uma comunicação clara que, olha, a gente tem uma capacidade de trabalho
limitada, e para cada questão a mais que a gente queira colocar nesse pool acordado de 5 ou de 10 questões, seja lá qual for a quantidade acordada, é importante retirar uma que seja menos relevante na visão do grupo. Então, e essa questão tem que ficar bem alinhada com o grupo de desenvolvimento. O que é usual em uma diretriz? Geralmente a gente começa com um escopo amplo e vai depois, vendo a necessidade de estar reduzindo para dar factibilidade no trabalho, na qualidade, no método, nos prazos. Quando que o racional, e algo que vocês devem ter em mente, é a gente tentar começar com um escopo estreito e aí sim, ampliando em posteriores atualizações, e na segunda atualização, além de ter atualização das questões uma vez existentes, elas podem incluir outras questões relevantes. Então, muito obrigado. Então era isso que eu tinha que passar para vocês sobre as questões de uma diretriz.